galera, a gente tá no Peru e a gente acabou de sair de uma estrada, olha, das piores que a gente já viu. E agora a gente tá começando o nosso roteiro até o Equador. A gente vai pro 5º país da nossa expedição até Alasca e isso tudo vocês vão ver aqui nesse vlog. Assim, eu não País 5, estamos no Equador, né galera? Mas a fronteira foi muito suspeita e demorada, né? Olha aqui o tamanho. É difícil acusar, mas muito raro que fure lateralmente todo esse rasgo passando em alguma coisa, né? Eu acho que alguém furou, infelizmente. Nós estamos saindo de Caras, no Peru, com o plano de chegar até Cuenca, no Equador. Serão mais de 20 horas de estrada, então a gente vai ter que dormir em algum lugar pelo caminho. Então, como vocês viram, a gente vai em direção a Cuenca, no Equador, nossa primeira parada no Equador, só que tá muito longe ainda, então nós vamos parar. Fica pouco mais de 1000 quilômetros daqui. Nós vamos parar provavelmente em Trujillo, ainda no Peru, para passar a noite lá, que é uma cidade maiorzinha. A gente quer também conhecer porque ela parece ser bem bonitinha, né? E também ver a documentação que a gente precisa para cruzar a fronteira pro Equador, porque a gente não viu isso ainda, mas a gente sabe que tem uma documentação que a gente precisa ver previamente para conseguir cruzar. Então a gente está descendo de uma região de montanhas muito lindas do Peru, as maiores montanhas do Peru, indo em direção ao litoral. E olha essa estrada que a gente está passando. A gente teve que parar porque não passam 2 carros aqui, né? Nesses túneis com certeza e nessas estradas também provavelmente não. É num vale assim, ó, encravado no meio da montanha. Então a gente teve que parar para um caminhão que tá vindo, olha só. Essa é a Ruta del Cañón del Pato, que une Caras a Huallanca. Ela é considerada uma das estradas mais perigosas do mundo e possui 35 túneis estreitos que vão descendo os canyons à margem do Rio Santa. Mais iradas que eu já dirigi, porque eu nunca vi um negócio tão diferente assim. É um canyon que mal dá pra ver o início da montanha lá em cima. Os caras construíram uma estrada aqui beirando o desfiladeiro, né? Vocês sabem, depois de um tempo na estrada, você acaba ficando mais acostumado com algumas situações. No início da nossa viagem, quando a gente não sabia onde a gente ia dormir, a gente ficava assim, ai meu Deus, onde a gente vai dormir? E hoje em dia a gente chega num lugar e aí a gente olha, onde que a gente vai dormir hoje? Isso aconteceu aqui. Nós chegamos na cidade de Trujillo. Dirigimos muitas horas, agora é 10 da noite, nós estamos muito cansados. A gente pegou uma estrada muito ruim, né? Mas Trujillo é uma cidade muito grande. E aí vem o drama de onde dormir em cidades grandes, né? E aí eu dei uma pesquisada no Google qual que é o melhor lugar para se hospedar na cidade, pra ver se tinha algum bairro legal. E tava dizendo que a Praça de Armas era legal, mas a gente chegou lá e achamos muito caído. E aí eu encontrei Não parecia ser um lugar seguro para dormir, né? E aí eu encontrei um outro relato de um cara falando que tem um bairro mais perto da costa que acho que é um pouquinho melhor. Então a gente tá indo lá pra ver se é um pouquinho melhor do que aqui onde a gente tá.
E não é que a indicação parecia ser uma boa? Tá no iOverlander, a gente vai colocar na descrição aqui pra vocês também. Cara, e a gente vê o quão importante é esse aplicativo na nossa viagem, né? Assim, todos os lugares que a gente passa, a gente sempre tenta deixar as recomendações também, porque nos ajuda bastante. É um aplicativo colaborativo, então tem pessoas do mundo inteiro escrevendo ali. A gente sempre escreve em inglês pra ajudar também outros viajantes. Então é um aplicativo muito bom pra quem viaja. Eu saí aqui pra mostrar pra vocês. A gente tá nessa praça aqui, bem movimentada e tal. Parece ser um lugar seguro. Bom dia, gente. Confesso que no início eu não tinha, enfim, simpatizado muito com essa cidade, mas agora eu tô gostando muito. A gente tá numa praça bem legal, cheia de cafés, enfim, as pessoas aqui foram super receptivas com a gente. O Ale saiu mais cedo pra vir tomando café, eu vim encontrar com ele, ó. Graças! Bom dia! Bom dia, minha amor. Tomar um cafezinho? One day in, one day out, on top, then you're down. The highs and the lows keep swirling. Eu acabei de preencher o nosso formulário de declaração de saúde do viajeiro, ó. Que é, pelo que eu entendi, um formulário que você tem que preencher para cruzar a fronteira com o Equador, né? Dizendo que você não tem sintomas de Covid. Agora a gente tem que procurar um lugar para imprimir isso, porque, pelo que a gente entendeu, tem que ter isso impresso, porque tem que assinar aqui no fim. A gente vai imprimir para chegar na fronteira e não ter confusão. Ó, a gente achou uma fotocópia aqui para fazer a impressão dos 2 documentos. E aí ela tá passando aqui para elas o WhatsApp pra gente imprimir e ter isso na mão. Uma, você acha que uma só ou 2 cópias de cada? 2 cópias, né? Bom ter 2. Documentos impressos, agora estamos prontos para seguir viagem. Saiu 3,20 tudo, a gente imprimiu 2 cópias de cada. 3,20 soles. Ó, gente, aqui que nós estacionamos, nessa praça, na frente desse restaurante que até nos convidou ontem para jantar, mas a gente não chegou a ver a mensagem. Muito bacana, olha só. Gostei muito daqui, as pessoas foram muito legais com a gente. É isso. Partiu estrada, a gente tem algumas horas em direção à fronteira ainda e vocês vão com a gente como sempre. Aguinha pra estrada. Meu copo do Alê, minha garrafinha, a garrafa do Alê. Que aqui, assim, a gente toma bastante água. E, além disso, a gente tá se hidratando muito, porque em breve teremos uma novidade, uma grande aventura por aqui. I was waiting in the undertow, set adrift with fairway light bulb. Partindo de Trujillo, ainda faltavam 9 horas até a fronteira com o Equador, então o dia foi de muita estrada. A gente ainda decidiria se cruzaríamos a fronteira à noite ou esperaríamos o dia seguinte, mas a verdade é que a estrada era tão boa de dirigir que a gente nem viu o tempo passar. Gente, essa semana eu tava sonhando com uma coisa. Ontem eu tava, eu não vejo a hora de tomar uma água de coco, eu não vejo a hora de tomar uma água de coco. A gente tava passando aqui na estrada e a Lê falou, coco gelado, coco gelado. Vou lá ver se eu arrumo um coco. Imagina, que sonho. Real, não é uma miragem. 3,50 o coco. Coco, hein, minha rainha? No Peru, quem diria? E tá bom, tá? I was waiting in the undertow, set adrift with fairway light bulbs, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow. Fomos pegos muito de surpresa. A gente vinha conversando e vendo no GPS aqui que faltam ainda 400 km para o nosso destino no Equador, que é Cuenca. E a gente vinha conversando, vindo podcast, trocando ideia. Foi, né, muitas horas de estrada agora, por exemplo, é 7 da noite. E a gente chegou numa fiscalização aqui, enfim, falta meia hora para a fronteira e a gente não tinha se ligado que estávamos tão perto de já cruzar para o Equador, né? E o cara falou, não, depois da ponte você tem que registrar a sua saída do país. Eu, saída do país? Como assim? Ele, não, falta meia hora pra fronteira. E a gente, puxa, mas a gente não queria cruzar, a gente queria cruzar a fronteira pela manhã.
E aí, minha rainha, será que a gente encara uma fronteira noturna? Pra mim toda a questão foi, a gente perguntou pra ele por que aqui não tem absolutamente nada onde a gente tá. Então não tem onde a gente dormir, não tem um posto de gasolina. E aí eu perguntei pra ele se tinha algum posto de gasolina, ele falou que mais pra frente tinha uma cidadezinha, mas ele falou, mas o lado equatoriano é melhor, né? É melhor. Tem mais estrutura? Tem mais estrutura. Então assim, já que a gente precisa de um lugar pra dormir, eu talvez não sei se é uma opção não cruzar a fronteira, entendeu? Bom, vamos seguir, vamos fazer o registro de saída aqui e vamos passar nesse pueblo que ele falou aí pra ver se vale a pena parar ali pra dormir ou não. E dependendo a gente arrisca uma fronteira noturna, que é algo que eu não gosto muito, mas enfim. Vamos ver. Cidade de fronteira, geralmente, quem tá na estrada mais ou menos sabe isso, que nunca é um lugar muito legal, porque passa contrabando pra cá, contrabando pra lá, e aí tráfico, e então zonas fronteiriças geralmente existem atividades criminosas, né? Então a gente fica sempre meio com receio de fazer isso à noite, por toda a insegurança. Mas talvez seja uma boa, né? Vamos passar por essa experiência. Olá, que tal? El control de salida del país es acá? Sí. Tiene que irse directo, va a llegar al puente. Puente, después. 15 minutos. Ah, pues. Ahí hace su control para poder pasar a otro país. E uma pergunta, para ser fronteira ahora a la noche está tranquilo? Pensa que por segurança ou algo assim? Según se va y se estaciona a la altura del puente para descansar, ¿no? Y si no, sigue hasta otro pueblito así parecido, pero en el Ecuador. En el lado do Equador. Sí. E é tranquilo aí, por la segurança? No, tranquilo, pues se va a un pueblito así como acá, por ejemplo. Ah, bueno. Desde da última cidade que a gente parou pra dormir até agora, os policiais super educados, inclusive. No Peru todo acho que vale falar, né? Porque Sim. muita gente nos assustou, não, que a polícia peruana é a pior de todas e vai pedir dinheiro e não sei o que os caras encontram encrenca pra pedir grana. Nada. Não passamos por isso nem aqui, nem em nenhum país da América Latina. Acho que é legal próximo, falar isso. Né? Nem próximo. Acho que vale falar que a gente sempre tem umas câmeras apontadas aqui, né? Que a galera fica talvez com medo, mas enfim. Mas eu acho que não. Fico elogio pra polícia peruana aí. Sim. Que tudo foi muito tranquilo. Vamos ver então se a gente vai fazer fronteira ou não. Vamos chegar perto ali da saída pra ver o que a gente faz da vida. Olá. Tudo bem? Español, ¿verdad? Sí, sí, hablo despacio, sí. Ya. ¿Español, inglés? Español mejor. Ya. Por favor, estacionate por el lado de Acá. Ajá. Por favor, apaga tu motor. Ya. ¿De dónde vienen? Necesito saber. Somos de Brasil. Ya, y han entrado por Ñapari. No, entramos por Bolivia, estamos al sur. E depois? Estamos viajando para el país. Por Desaguadero habrán entrado. No. ¿Te has dado un papel Claro, sí, que dice SUNAT? Aqui. ¿Compraste SOAT? Sí, Sí. tenemos. Aquí dice, ya. Necesito que bajes con toda tu documentación. E o SWAT? Pasaporte, tu licencia de conducir, el SOAT, la matrícula del vehículo y nada más. Eso. Solamente yo? Sí. Vamos lá na gente. Peraí, deixa eu tirar seu documento. Gente, o Ale saiu daqui já deve ter o que, uns 10 minutos, 15 minutos e até agora nada. O que começa a me preocupar, eu vi ele andando de um lugar pro outro ali, não sei se ele saiu de um escritório e foi pro outro. Enfim. E ele tá me ligando aqui. Oi? Oi, acho que você tem que vir aqui agora. Aí Tá. tranca o carro e vem, que é pra fazer a saída do país. Tá, tô indo. Assim, eu não País 5. Estamos no Equador, né, galera? Mas a fronteira foi muito suspeita e demorada, né? Assim, todo mundo muito educado, muito educado, muito educado. Então, só um pouquinho, para explicar, né? Primeiro, imigração, nossos passaportes, né? Foi tudo tranquilo, rápido, né? Uma pessoa muito educada, muito educada. E o que a gente precisou para fazer a fronteira? A gente até fez o formulário de declaração de saúde aqui, só que ele não nos pediu, a única coisa que ele nos pediu foi o comprovante de vacinação e o passaporte. Com 3 doses, né? E pediu pra gente preencher um formuláriozinho ali de entrada no país. Então foi tudo bem tranquilo. Quando fiz a entrada do veículo, eles
tinha que chegar um código por e-mail que não chegava nunca. E no meio do caminho veio um cara e tirou uma foto do motorhome. E depois veio um outro, e aí o mesmo cara, a gente via ele falando no celular toda hora, casa rodante e tal. Aí ele veio falar com a gente, pediu para tirar uma foto do nosso documento, do veículo. Ele tirou uma foto do documento do veículo. E enquanto a gente esperava o e-mail chegar, eu fiquei de olho nele, eu vi que ele tava falando com alguém. Quando a gente voltou pro carro, depois de fazer a entrada do veículo, ele veio de novo assim, eu posso dar uma olhada na sua habilitação? Sim. E ele tava com um colete de comissão de trânsito e tal. Aí ele deu uma olhada na habilitação, tirou uma foto, falou, você tem canal no YouTube, eu vou seguir porque eu gosto tal, de acompanhar e tal. Foi muito educado, mas foi muito estranho que ele tirou uma foto no celular dele do meu documento de habilitação e do documento do veículo, e a gente ficou com muito receio de ver o que ele estava fazendo ali e tal. Vamos seguir aqui. Não tem o que falar. Assim. Entramos no Equador, vamos ver se... sei lá o que esse cara estava armando, enfim. Vamos embora. Equador, vamos achar onde dormir, e a gente vai mostrar pra vocês então como vai ser essas primeiras horas à noite dentro do Equador, do nosso 5º país, minha rainha, como o Alasca, gente. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos achar um lugar pra dormir, e também... a gente vai até Cuenca, então vamos dirigir aí pelo Equador para mostrar isso para vocês. A gente passou pela cidadezinha de Macará, que é a que faz fronteira aqui com o Peru. E também não encontramos nenhum lugar. A cidade pareceu bem melhor, mas não encontramos nenhum lugar que eu pensei assim, poxa, aqui é seguro. Daí a gente olhou no aplicativo iOverlander e a gente achou mais pra frente, uns 6 minutos saindo da cidade, um lugar com vários registros, né, de pessoas que dormiram e registros recentes. Então a gente tá indo dar um pulo lá pra ver como que é esse lugar. O último registro é de 2022, que é ótimo. E aqui no mapa, tá vendo? Entre a cidade e aqui não tem mais muita coisa, então é a nossa última esperança. E esse aplicativo salva a gente na estrada pra mecânico, pra hotel, pra onde dormir, onde trocar o gás. Vocês veem que a gente fala sempre nele, porque ele é muito importante, né? Só tem uma questão que a maioria, 99% dos registros estão em inglês. Hoje tá sendo um dia estranho. A gente veio nesse lugar que tem no iOverlander e o cara foi muito educado, só que ele falou, eu não sei, porque meu irmão não tá aqui, é do meu irmão e tal. Aí eu falei, a gente vai dormir na casa rodante. Ele, não, tudo bem, então. Aí eu, tá, mas quanto sai? Ele, eu não sei, porque meu irmão não tá aqui. Enfim, a gente viu no aplicativo que ele cobrou $5 das últimas pessoas que vieram dormir aqui, pelo carro, assim, né, com as pessoas dentro. Então acho que também não vai passar disso, né? Ele falou que o irmão dele chega 1, 2 da manhã. Então amanhã de manhã a gente acorda, conversa com ele, acho que não vamos ter problemas. Vamos dormir, vamos pra casa então? Vamos, finalmente, nem acredito que eu cheguei. E a gente fica com uma sensação meio estranha, né? Quando acontece isso, tipo, o cara fotografou, a gente não sabe o que tá acontecendo, daí você fica andando meio tipo assim, que será que ele tá fazendo isso? Fotografar, vai mandar pra alguém nos parar mais pra frente pra nos tentar tirar dinheiro, a gente fica sempre meio suspeito, né? E ele falou que ia seguir a gente no YouTube, então se você não fez nada de errado, desculpa, tá? Mas é que a gente achou meio estranho, desculpa, perdona. Mas enfim, tá saindo uma comidinha aqui, minha rainha tá preparando pra gente comer. A gente parou aqui no lugar e não tem Wi-Fi, mas o cara não sabe a senha, porque quem sabe é o irmão dele que não tá aqui. Então a gente vai ter que ficar hoje desconectado. A gente queria mandar mensagem pra família, não pega sinal de celular, então vai ser um dia. Amanhã de manhã a gente pega o sinal de Wi-Fi pra entrar em contato com a família, né? Mas enfim, é isso, é a vida na estrada. O melhor que temos pra noite, com o que tinha na geladeira. Então, uma saladinha de feijão com abóbora e couve-flor, abacate e quinoa. Uma delícia, como tudo que você faz, minha rainha. Uma coisa interessante que acontece muito nas fronteiras, né? Não olharam em nada dentro do carro, né? Não mandaram a gente jogar nada fora de... Nem entraram, né? Em muitas fronteiras, pra quem não sabe, você não pode entrar com semente, com frutas, com algumas coisas de origem animal e tal. A gente só não jogou as coisas fora, que geralmente a gente joga, porque a gente não sabia que a gente ia cruzar a fronteira hoje. Mas ninguém olhou, então foi super tranquilo, pelo menos nesse sentido. Bom dia, minha gente! Acordamos aqui em Macará, uma noite tranquila. A gente precisa abastecer o carro para conseguir chegar até Cuenca. Vamos ter que voltar na cidade para fazer isso, infelizmente, porque daqui para frente não tem posto de gasolina. A gente estava conversando com um cara aqui da pousada e olhando no aplicativo e não tem jeito. Então a gente vai ter que voltar lá na cidade. A gente não queria voltar lá, mas enfim, vamos ter que fazer, né? Mas olha só, lembra que a gente estava falando para vocês ontem, nesse vlog a gente falou bastante. No nosso canal a gente fala muito sobre como a gente usa esse aplicativo aí para achar lugar para dormir, achar mecânico, achar tudo. E a importância disso na estrada, colaborativo, né?
Só que esse aplicativo tá 99% todo em inglês, né? Então se você não entende inglês, fica difícil de acompanhar 100% do que tá lá, das informações úteis que estão lá, né? Então, cara, inglês importantíssimo, né? Olha que legal esse aplicativo, é o ASUSpeak, considerado o melhor aplicativo de pronúncia de inglês. Tem mais de 13 milhões de pessoas usando esse aplicativo. E é um aplicativo que tem um jeito muito divertido e prático de você aprender inglês no seu dia a dia. Eu vou mostrar pra vocês como funciona, pra vocês entenderem por quê. Basicamente, você seleciona aqui a sua língua materna, então a língua que você quer que seja o aplicativo. Eu vou botar que eu quero que o aplicativo seja inglês também pra praticar o inglês. E aí eu coloco o porquê que eu tô no aplicativo, eu vou botar por motivos de viagem. Depois eu seleciono você seleciona o nível do seu inglês, se é iniciante, intermediário ou avançado, vou botar avançado. E aí você coloca o objetivo da sua prática por dia, se você quer praticar 10, 15 ou 20 minutos por dia. Eu vou botar 10 minutos aqui. E aí você seleciona o melhor horário para você praticar o inglês, eu vou botar acho que 8h30, que é antes de dormir. E aí basicamente você tem as lições do dia. Então vou aqui na lição do meu dia. E aí você começa com uma lição que é de pronúncia. Então ela te fala a palavra e você tem que repetir. Aí você aperta aqui, ó. Communication. Só que o meu U ficou meio ruim, ó. Ela me mostrou que o U tá vermelhinho porque eu preciso melhorar. E aí depois que você termina a sua lição do dia, ele te mostra um relatório com o que você precisa melhorar da sua pronúncia. Eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, porque com esse link vocês conseguem ganhar 7 dias de graça e 85% de desconto no aplicativo. Tapioquinha com ovo e queijo. Tá gostosa? Primeiro café da manhã no Equador tá sucesso, tá? Ó, e aqui foi onde a gente passou então essa primeira noite equatoriana. Que é o estacionamento de um hotelzinho. Ele nos deixou carregar água, ali que a gente vai fazer então. Você sabia que no Equador a moeda oficial é o dólar americano? Nos custou $5 para ficar aqui. Comenta aí se você sabia. E vamos seguir viagem até Cuenca e vamos ver se a gente vai ter algum problema na estrada com essa situação aí do cara que ficou tirando foto do nosso documento, do carro, tá? Que a gente não sabe o motivo. Bom, a gente vai ter que voltar um pouco na cidade da fronteira ali em Macará, porque estamos com pouca gasolina, pouco diesel. E aí eu perguntei pro cara do hotel e ele falou que diesel, posto de gasolina só bem mais pra frente, daqui 1h30 a gente não chegaria. Então vamos voltar na cidade, vamos abastecer. E foi aqui que as coisas ficaram estranhas e teve uma situação muito chata que aconteceu. Meu carro travou. Será que eles furaram o nosso pneu porque a gente não contribuiu? E agora voltando aqui pra cidade pra abastecer, tem isso, né? Uma barreira que tipo, pessoas, eles deixaram a gente passar, mas eu tô vendo que pra voltar, novamente eles estão com a corda esticada ali, eu não sei o que isso significa, né? Quando a gente abastecer, na hora de voltar, vamos saber pra ver o que tá rolando ali, se estão pedindo contribuição, enfim, não sei bem o que é, a gente vai descobrir ainda. Furou o pneu. Só que faltava. Você acha que eles furaram, né? Alguém furou. Vou mostrar ali, mas tá com um rasgo bem no lado, assim, não teria como furar se não fosse alguém furando. Foram os caras ali, com certeza. Mas tipo, porque eles deixaram a gente passar, não dá pra entender. Cara, eu tô muito puta. A gente tinha uma galera, né, com uma caixinha de contribuição, a gente nem sabia pro que era. E quando a gente foi passar, né, eles abaixaram a corda e deixaram a gente passar. Logo em seguida, quando a gente passou por eles, o Ale foi dar arranque e o carro tava estranho. E aí a gente viu que de fato tinha um pneu furado. Eu acho que foram eles que furaram o pneu, porque não faz sentido. Antes disso a gente não parou em nenhum lugar. E tem um rasgo na lateral, então provavelmente alguém deu uma facada no pneu ou alguma coisa assim. E aí eu já comecei com ranço, entendeu? Você tá calmo, né? Você é uma pessoa tão... É que, cara, é difícil entender por que eles fariam isso, assim, porque a gente não entendeu o que era. Eles deixaram a gente passar. A gente olhou e eles falaram, passa. E aí nós passamos. E aí eu senti que o pneu ficou pesado, assim, na hora, passou um pouquinho. E eu senti que na hora de arrancar o carro deu uma segurada, uma travada. E aí eu desci e tá furado. Eu vou mostrar pra vocês o rasgo que tá no pneu.
Mas enfim, como é no pneu de trás, são 2 pneus, um tá segurando, né? Então a gente tá indo abastecer para não perder a fila aqui, depois eu vou ter que voltar e arrumar, mas... Enfim, começamos com... Não tô dizendo que foram os caras, né? Não dá pra saber se foi, mas não faz sentido ter um rasgo na lateral do pneu, né? Se fosse pra furar alguma coisa, seria provavelmente embaixo, né? Ó, pra vocês terem uma ideia, cara, a fronteira sempre é... Eu tinha um pressentimento que era pra gente seguir viagem. Mas enfim, a gente tava sem combustível. Ontem à noite a gente cruzou a fronteira meio que sem querer. E o ideal era a gente ter abastecido lá no Peru. Mas como isso não aconteceu, a gente tá abastecendo aqui. E aí, primeiro que tem uma super fila. Segundo, esse rolê do pneu. E aí tem uma placa que diz Diesel Internacional, 4,45 mais ou menos dólares o litro do diesel. E pra local é 1 e pouco, 1 e alguma coisa. Quando a gente chega ali eu falo pra vocês, ou seja, tem uma diferença muito grande. Vamos ver se eles vão cobrar pra gente internacional ou diesel normal. E a gente perguntou pra um guarda aqui sobre onde a gente poderia arrumar o pneu. E ele disse que domingo tá tudo fechado, o que significa que o menino ali vai ter que botar a mão na massa. Aqui tem um lugar que arruma pneu. Onde? Voltando aqui. Aqui não é, né? O diesel saiu 1,75, foi isso? 1,75 dólares. Então pelo menos a gente pagou o diesel mais barato, não foi tão caro. Botamos 20 dólares de diesel. E a gente vai seguir um pouco pra ver se a gente consegue consertar esse pneu. Mas eu tô um pouco tensa de passar ali de novo, na verdade. Ó, fila de carro pra abastecer. Saíram daqui, não tem mais ninguém aqui. Olha aqui o tamanho do rasgo. É difícil acusar, mas é muito raro que fure lateralmente todo esse rasgo passando em alguma coisa, né? Eu acho que alguém furou, infelizmente. Mas por que alguém faria isso, não tem explicação. Vamos trocar ali, cara. Mas enfim, nada me convence que não foi uma faca, porque se fosse uma pedra não ia fazer um corte bem reto, perfeito, assim. Não, eu não tenho dúvidas que eles cortaram. Agora, eu não consigo ver aonde, tipo, só pode ter sido naquela parada ali na manifestação ali, mas foi muito rápido. Eles deixaram a gente passar, se a gente tivesse discutido para não deixarem a gente entrar e tal. Mas não, foi algo super tranquilo, sim. Bom, antes de sair da borracharia, o cara cobrou 3 dólares para trocar. Ele falou, cara, eu não consigo arrumar esse pneu do jeito que tá aqui, talvez mais pra frente você consiga. E, só pra mostrar pra vocês, a gente tem esse sensor de pneu aqui que é muito bom. E eu vou deixar o link aqui na descrição, comprei no AliExpress, chegou rapidão. E é excelente pra quem tem carro grande, assim, rodada dupla, que você consegue acompanhar se o pneu tá furado ou não, qual é a pressão do pneu, então é muito bom. Mas enfim, cara, alguém enfiou uma faca ali? Não sei. Agora eu fiquei meio em dúvida também. Pode ser uma pedra, enfim, a gente não quer acusar nada, né? Bom, estamos começando a viajar aqui no país. Mas que foi estranho um rombo tão grande assim do nada. A gente tava hoje de manhã, saí com o carro de boa e, enfim, não sei. Vamos seguir viagem, né, meu amor? Vamos até Cuenca, vamos ver se a gente consegue arrumar esse pneu também. Não sei se vai estar nesse vlog, mas a gente vai seguir então até Cuenca e mostrar um pouco dos primeiros quilômetros rodando aí pelo Equador de motorhome. Começamos com o pé meio estranho aí, né, Equador? Mas vai dar tudo certo. Agora lá em Cuenca a gente vai ter que ir atrás de... A gente vai energizar esse carro porque tem algo muito errado acontecendo. Ai, minha rainha, você é uma figura, cara. Você fala, mas você gosta, né? Fala o santo. Eu gosto do cheiro agora na bruxaria, eu não acredito. Ai, para. Ele fala assim, mas ele acredita no fundo, tá? De Macará a Cuenca, nosso destino final, são mais 380 quilômetros. E se a gente achava que tudo seria tranquilo dessa vez, a gente estava muito enganado, meus amigos. Licença? Permiso para esto, no tiene papel, no está. Permiso para? Estas películas, te le han puesto de película, está prohibido. Aquí dice sin película, aquí no dice película. No,
nosso país não é proibido. Sim, pero não somos de acá. Aí, Seguinte. parados pela polícia, faltando 80 km para nosso destino final. Ele pediu documento, vocês viram aí, né? Carteira de habilitação, documento do carro, e ele ficou olhando o documento do carro brasileiro e falou: aqui não tá autorização para película. Que é o filme. É o filme. E aí eu falei: sim, mas e no Brasil não tem, né? Não tem essa autorização no documento do carro. Existe um limite. Aí eu falei: sim, mas não é proibido no Brasil. Ele: mas aqui é. Eu falei: mas eu não sou daqui. Ele pegou: tá bom. Ele viu a câmera, um cara chegou e cochichou do lado dele. Não sei, eu não consegui ver o que o outro policial que chegou depois acho que ele cochichou. ia ver também encrencar com o quê, né? Tipo, Mas geralmente quando acontece algum pedido impróprio, é isso, o cara cria uma situaçãozinha ali e não vai te deixar você seguir isso. O que a gente não sabe que foi o caso, tá, gente? Ninguém fez nenhum tipo de abordagem. Não estamos acusando ninguém, mas que tava estranho. Mas, cara, é isso, se a polícia para você, tenta ter câmera. Eu tenho uma câmera aqui, vocês conseguem ver. A gente tem essa do para-brisa que tá quase sempre ligada quando a gente vê polícia, porque a gente sabe que isso inibe qualquer pedido inadequado, né? A gente não tá falando que eles iam fazer, mas eles estavam criando caso com a película do vidro, que é uma coisa que a gente sabe que não é proibida. Foi a primeira vez, né, que falaram isso da película. Mas seguimos. Fica aí, gente. Esses primeiros momentos de Equador estão cheios de emoção. Estamos chegando em Cuenca, faltam 80 quilômetros. E depois de rodar mais de 1.100 quilômetros saindo do Peru, nós finalmente chegamos em Cuenca, no Equador. Aqui, nós vamos começar a preparação para uma das maiores aventuras que vocês vão ver nesse canal. Eu já atingi o meu limite. Muito tonto, que é algo que sempre acontece comigo. Mas eu quero muito chegar por causa de Dudinha. Quero que essa mulher chegue no topo.